Sabe aquelas histórias que não só divertem a gente, elas ficam com a gente muito tempo depois que os créditos sobem. Elas ecoam, se transformam em algo pessoal, quase físico. E pois é, às vezes, esse eco toma forma. Essa pintura é um exemplo perfeito disso, uma obra de arte que nasceu do impacto que Stranger Things deixou. É uma tentativa de capturar não uma cena específica, mas uma sensação inteira. E aí que está a grande questão que a gente vai explorar aqui. Como é que uma ficção sai da tela e se transforma numa experiência tão visceral, tão pessoal, a ponto de poder virar outra forma de arte? Então, vamos fundo nessa questão. A gente vai usar essa pintura como se fosse um mapa, sabe? Para entender essa ressonância emocional tão forte que a série tem. Olha só, com as palavras da própria pessoa que criou a obra, a gente entende o poder de imersão de Stranger Things que inspirou esse trabalho. É isso, a história vaza da tela e se mistura com a nossa vida. Ok, vamos para a primeira camada dessa análise, o jeito que a pintura usa a cor. E o interessante é que não é para ilustrar cenas, mas sim para manifestar sentimentos no corpo. E o que é muito legal aqui é ver essa jornada. A gente vê a evolução, sabe? De um simples desenho, um rabisco, para a pintura final, cheia de vida. É o caminho perfeito de uma ideia até uma expressão de pura emoção. E aqui, as cores não são só cores, né? Elas representam estados físicos. O azul é o frio na espinha do desconhecido, enquanto o vermelho é aquele calor do perigo chegando perto, aquela tensão entre ficar parado ou sair correndo. Essa paleta de cores se conecta direto com o visual da série, que é super marcante. Quem não lembra daquele céu vermelho ameaçador sobre Hawkins? A pintura não está copiando a imagem, ela está capturando a sensação que aquela imagem provoca na gente. Então, o ponto principal é este. O devorador de mentes na pintura não é um monstro com forma definida. Ele é uma presença, difusa, atmosférica, que tem tudo. O medo não tem um rosto, ele está no ar, ele circula. Certo, agora vamos para outro elemento chave da pintura, que é um símbolo central da série inteira, a bicicleta. Se a gente olhar bem de pertinho, lá embaixo na pintura, dá para ver a silhueta de alguém pedalando. É uma figura pequena, quase um sussurro visual. Mas qual é o significado dela nesse contexto todo? A ideia central é essa. A bicicleta representa a tensão entre o limite do corpo e a velocidade da mente para sobreviver. O corpo tem uma velocidade, né? Mas a imaginação, essa não tem limite. E essa frase aqui reforça a ideia de um jeito perfeito. Pedalar é um ato físico, de insistir, de continuar. Mas é a mente que está a 1000 por hora, planejando, buscando saídas, sobrevivendo. E quando a gente coloca uma imagem da série ao lado da pintura, a conexão fica muito clara. O grupo de amigos nas bicicletas em Hawkins se transforma nesse ciclista solitário, atravessando uma paisagem que é puro sentimento, a inspiração e a sua reinterpretação artística. Isso tudo nos leva a pensar numa ideia maior sobre o papel de quem está assistindo. Como é que a gente internaliza o que os personagens estão vivendo? Quando a gente vê uma imagem como esta, não estamos só observando de longe. A gente sente a urgência, o perigo, a nossa conexão emocional é imediata. E aqui a gente chega na ideia central de quem criou a obra. Quem assiste não apenas observa. O próprio corpo se torna um condutor para os sentimentos dos personagens. É como se as emoções da tela passassem através da gente. Então, o ponto crucial é esse. Essa transferência de emoção torna o que seria abstrato em algo concreto, palpável. Sabe aquele arrepio? O coração que acelera? Não estamos só vendo medo, estamos sentindo, na pele. Para definir esse nível tão profundo de imersão, o termo usado é estar ator. E o que isso significa? Que assistir se torna uma forma de viver história, de habitar aquelas sensações, mesmo que seja só por um instante. E isso nos leva à nossa conclusão. Refletindo sobre por que a gente cria e consome arte sobre arte, né? Por que a gente sempre volta para essas histórias? Uma resposta que, ao criar e se envolver com uma arte como essa pintura, a gente está tentando persistir, tentando reviver aquele primeiro encontro poderoso com uma história. É uma busca por aquela sensação original. No fundo, toda boa narrativa constrói esses universos fantásticos, com seus monstros e portais, para nos levar a uma conclusão bem fundamental sobre a experiência humana. E a mensagem final é essa.
E ela está brilhantemente ilustrada aqui na pintura. As histórias fantásticas nos tocam tão fundo porque nos lembram que nossas reações mais básicas são corporais e que a nossa capacidade de imaginar é por si só uma ferramenta essencial de sobrevivência. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Pense um pouco. Quais são as narrativas que não acabaram quando a tela apagou? Aquelas que continuam ecoando e se movendo dentro da imaginação?